Olá a todos e todas. Nessa dinâmica agora, trabalharemos a história do Egito Antigo. Trata-se de um período bastante extenso da história, uma vez que foi um dos primeiros impérios a se tornar centralizado. Aliás, só se torna efetivamente um império a partir da 18ª dinastia para a 20ª dinastia, com a sua expansão efetiva militar, né? Porque quando a gente vai ver o antigo e o médio reinados egípcios, eles vão ser profundamente pacifistas, né, ou pelo menos não expansionistas da mesma forma, né? Então, trata-se de um período histórico muito extenso, né? Razão pela qual esse vídeo demorou tanto a ser realizado, né? E por conta das inúmeras pesquisas e por conta dos grandes conhecimentos que se tem a respeito desta civilização. Mas, a despeito desses grandes conhecimentos, é óbvio que há muito ainda por conhecer, porque sabe-se que ah, houve muitas escavações, enfim, principalmente nas cidades centrais do Egito, né? Que no caso são Mênfis e Tebas, né? Seriam as duas capitais do Egito. A gente verá essa dualidade presente praticamente em muitas das representações artísticas referentes ao Egito Antigo, né? Aqui vemos também o chamado Alto Egito e Baixo Egito, né? Para quem estiver mais atento aí consegue perceber, né, que essa demarcação estabelecida a partir de Assuã, né, da chamada primeira catarata, é um pouco uma divisão estabelecida aqui entre o Egito e a então Núbia, né? A Núbia foi uma outra civilização que existiu aqui, é claro, o Egito na sua época imperial se estendeu para além da primeira catarata, foi para a segunda catarata, inclusive. Temos aqui em Abu Simbel um importante templo dedicado a Ramsés, né, Ramsés II, no caso, mas as cidades centrais do Egito foram Tebas, no Alto Egito, e Mênfis, no Baixo Egito. Alto Egito fica confusa, né? Por que o Baixo Egito é em cima, o Alto Egito embaixo? Cuidado com essa concepção de cima e baixo, né? Aqui nós estamos falando em termos de relevo, né? Então aqui, como eu falei, aqui tem a primeira catarata, aqui um pouco antes de Assuã, que é onde hoje há uma represa muito importante, construída na época do presidente Nasser, nos anos 50, mas o Egito, dividido entre Alto Egito, por conta das altitudes, e Baixo Egito, por causa do seu desaguar em delta no Mediterrâneo, a gente está falando em termos alto, norte e sul, não é a nossa preocupação, e norte e sul também são medidas convencionais. Tá? Bom, tendo sido isso dito, é importante registrar uma coisa. O Nilo, já conversei isso com vocês em outros vídeos, mas vou refazer. O Nilo é navegável nos dois cursos, né? É claro que até a primeira catarata, digamos, mas o Nilo ele era perfeitamente navegável nos dois cursos, por conta da dinâmica dos ventos existentes no Nilo, né? Então, o fluxo do Nilo, o Nilo corre para o mar Mediterrâneo, havia também uma dinâmica de ventos que permitia que o Nilo fosse para, né, que não o Nilo, mas perdão, os barcos conseguissem navegar rio, chamaria para dentro do deserto ou para a direção do deserto da Núbia, tá? É, eu farei então dois vídeos. Um primeiro vídeo falando sobre características gerais da civilização egípcia, junto com uma caracterização do Antigo e do Médio Impérios,
né, e os seus respectivos períodos intermediários, e por fim um vídeo praticamente apenas do Novo Império, né? Eu falei Império, perdão, mas Antigo e Médio Reinados, né? Ainda não se constitui propriamente como Império, porque a gente associa muito o processo do Império a um elemento de expansão territorial, não necessariamente um elemento monárquico, né? Mas repetindo então, ao Antigo e Médio e ao Novo Império, né? Então vou fazer essa divisão. O Novo Império merece um vídeo apenas para ele, né? Novo Império, depois, claro, vou falar um pouco do Renascimento Saíta e até do... Mas vai estar muito concentrado no Novo Império, porque grande parte das obras egípcias ocorre no Novo Império, particularmente na 18ª dinastia, embora não seja desprezível que é o período Hassemênida, né? Que são é o período dos Ramsesses, vamos dizer assim. Ramsênida, na verdade. Né? Mas, enfim, é, inicialmente, a Revolução Neolítica do Egito Antigo, ela ocorreu no final do século VI, no decorrer do quinto, no século, não, perdão, no final do sexto e decorrer do quinto milênio antes de Cristo, né? Ali onde ocorre essa revolução neolítica. O, como diria Heródoto, né, o Egito é uma dádiva do Nilo. Em grande medida, Heródoto o diz, porque sem esse rio, né, que permitia não apenas o transporte, como a irrigação e o próprio suprimento de água, enfim, você não teria toda uma civilização que se articularia em torno dele, né? Então, as técnicas neolíticas, elas é bem provável que elas possam ser de origem externa, né? E que aí tivessem adaptações internas para as condições locais, né? E os primeiros traços de metalurgia se dão no período entre o quinto e o quarto milênios, né? É, essa metalurgia se dá principalmente no campo do cobre, né? Também há uma metalurgia voltada à questão do ouro, mas uma cidade que se destaca em particular no campo da metalurgia é Mênfis, propriamente dita, né? É, então, pegando esses traços gerais da sociedade egípcia, propriamente dita, a gente pode colocar, então, primeiramente, como que ela estava conformada. Então, elementos populacionais. É notório que a população egípcia, dada a discussão estabelecida, por exemplo, o Sheikh Anta Diop, né, no livro sobre a história da África, organizado pela Unesco, enfim, a população egípcia, ela muito provavelmente foi uma população negra. Aliás, muito provavelmente não. Já praticamente um consenso que ela foi uma população negra. Né? Durante muito tempo tentou-se ocultar essa característica da população egípcia. Por quê? Porque o Egito, primeiro, foi o primeiro estado centralizado, provavelmente, o primeiro grupo que se centralizou, né? Bem a dizer, e foi um dos espaços em que primeiramente se iniciou a escrita. Então, grande parte do legado da assim chamada civilização ocidental foi também atribuído ao Egito. Só que esse legado da civilização ocidental foi atribuído num contexto do século XVIII e XIX, depois de Cristo, em que a Europa branca construindo essa história. E a Europa branca, que já tinha em si o conceito de raça, já trabalhava a partir deste conceito, enfim, ela não poderia admitir que uma das suas bases constitutivas e um dos principais reinos na antiguidade, que constituiu inclusive um grande império na antiguidade, né, com uma medicina muito avançada, que chegou a operar cirurgias, chegou a operar próteses, como a gente vai ver, né, um sistema de odontologia que superava e muito, né, odontologia e medicina de maneira geral, e muito o sistema, por exemplo, grego. Né? Eu não poderia admitir que essa população era negra. Né? Então, essa Europa ocidental dos séculos XVIII e XIX nunca admitiria que essa civilização
tão importante foi uma civilização negra. Aliás, é muito provável que, dadas as trocas intensas que essa civilização, a partir do Médio, mas principalmente no Novo Império, passa a estabelecer, desde o Antigo Império já tinha, mas no Médio e no Novo Império ela vai estabelecer essas relações de trocas comerciais intensas com o Chipre e com Creta. Creta, como a gente sabe, é a origem da civilização minoica, né? E Creta, às vezes, era apenas um entreposto, porque também havia trocas com a cidade de Micenas, foram encontrados registros ou obras egípcias na cidade de Micenas, que fica na Grécia mesmo, continental. Então, a civilização minoico-micênica, que dá origem à civilização grega, teve em grande medida profundas trocas econômicas, profundas trocas sociais com os egípcios, o que leva a crer que essa população, em seu início, a população grega, fosse também ela negra. Aliás, a população romana também no seu início, um dos povos que dá origem à população romana, que são os etruscos, sobre os quais conhece muito pouco a língua, enfim, mas é muito provável também que os etruscos fossem negros, né? Então, essa cultura negra do Mediterrâneo que está se resgatando, que está começando a se descobrir a partir de pesquisas um pouco mais recentes. Mas, enfim, no Egito, então, esse elemento da metalurgia estava muito associado à questão, inicialmente, apenas do cobre. É um período que nós chamamos de calcolítico, por causa dessa base no cobre, né? Então, esses fatores, né, da ligação com a metalurgia, enfim, levaram a um aumento na produção de alimentos e da área cultivada, né? E também um aumento populacional. Por quê? Porque graças a essa metalurgia, por exemplo, eu consigo construir uma foice, né? Uma foice bem rudimentar, que eu atrelo a uma estaca de madeira e que consigo, assim, dinamizar o meu processo de colheita, né? Ou o fato do Nilo, né? O Nilo ele tinha cheias que eram mais regulares, eram menos destruidoras, por exemplo, do que o Tigre do Eufrates. Aliás, o Nilo tinha essa dinâmica de cheias, né? Ela era uma dinâmica que estava muito em consonância com o processo, inclusive, de plantio, de colheita. Então, o Nilo enchia no momento propício para a irrigação da terra e que aí, a partir desse processo de irrigação da terra, o egípcio vinha com seu arado de madeira, vinha com seus animais, e tudo conseguia plantar aí as suas sementes, né, a partir da irrigação. Então, a cheia do Nilo ocorria exatamente no momento exato do processo do plantio, coisa que não aconteceu, por exemplo, nas estruturas sumérias, né? É, então, o Nilo tinha cheias regulares, tinha cheias menos destruidoras que o Tigre e Eufrates. Ele contava com tanques naturais trabalháveis, né? Então, o sistema de irrigação egípcio acabou sendo, pelo menos nesse início, mais simples que o mesopotâmico, né? A agricultura irrigada ela estava ligada a um sistema de controle mais local. E isso afasta um pouco aquela hipótese hidráulica, né, de que os estados centralizados teriam ocorrido em grande medida dada a necessidade, né, de organizar obras de irrigação, e aí, porque eles tinham que realizar obras de irrigação, eles precisavam centralizar o estado. Não é bem isso, né? Na verdade, essa agricultura irrigada já é constatada desde o chamado período pré-dinástico, que é um período aí de maior dispersão, em que há propriamente o predomínio dos nomarcas e dos nomos, que são as unidades autônomas egípcias, né? As unidades camponesas com seus respectivos chefes locais, que são chefes, grupos de influência, né? Pessoas que têm ali um conselho de anciãos, pessoas que têm uma grande influência ali no conselho dos grupos, né? Então, e na tomada de decisões. Então, ainda não é constitutiva a figura do faraó neste primeiro momento, né? É,
É sabido que lá no Egito, por volta de 4000 antes de Cristo, mais ou menos, já se inicia o processo da escrita, né? E a sua centralização, mais ou menos, vai ocorrer entre os anos 3000 antes de Cristo, 2000, 2700 antes de Cristo, mais ou menos, né? Então, é nesse momento que ocorre a centralização do Egito. Mas já havia essas atividades antes por este povo, que era em sua maioria negro. Sabe que eles são negros, em grande medida pelas representações pictóricas, pelas representações escultóricas, também há muitas esculturas, né, que mostram, principalmente pelo formato do nariz, pelas características, né, é, esse aspecto de uma população negra por relatos de época, Heródoto, outras pessoas que conviveram nesse período do Egito, né, principalmente no período ptolomaico ou até no período saíta, enfim, pessoas que atestaram ali essas características físicas do Egito, falavam ali de um povo de é, pele mais negra mesmo, e cabe fazer uma dedução simples, como aguentar aquele sol fortemente presente ali da região do Mediterrâneo, principalmente da região do Saara, sem uma quantidade a mais de melanina, né? Então, seria muito pouco provável aí que a população egípcia conseguisse aguentar, sendo ela branquinha, tal como se figurou, se colocou, né? Bom, como eu comentei, as duas principais cidades, né, do Egito foram Tebas, né, que ficava aí no Alto Egito, né, Tebas, que temos uma ligação com o Mar Vermelho. É muito provável que eles tivessem comércio com uma região que eles chamam de Punt, que a gente associa hoje à Somália, região da Etiópia atuais, né? Eles tinham ali uma ligação, né? Eles tinham como fazer esse vínculo aqui com o Mar Vermelho e aí fazer esse comércio marítimo. Aliás, grande parte desse comércio egípcio, principalmente no médio, no antigo reinados, ele se deu nesses aquáticos, né? Sejam esses espaços fluviais, sejam esses espaços o mar Mediterrâneo ou o Mar Vermelho, né? Então o Egito travou muitas trocas com esses povos, como eu falei, os cipriotas, né? E os cretenses e depois os micênicos, né? E, por um outro lado, também o pessoal do Punt. A partir, propriamente, do novo império, né? Do novo reinado, novo império, é que o Egito vai ter um contato mais intenso também com a população asiática. Não dá para esquecer da população líbia, uma população mais embranquiçada, realmente, aqui dessa região, né? É, mas que o Egito fazia também trocas comerciais, enfim, mas não dá para esquecer que essas, esses povos, eles se constituíram de uma maneira diferente do povo egípcio. Veja, desde o início, é, se você estava no corredor sírio-palestino, se você era um hitita lá na região da Turquia, se você era uma pessoa da civilização suméria ou assíria, enfim, você conviveu no seu entorno com diversas populações diferentes, com as quais você tinha um constante tratar, uma constante relação. E você viu essas civilizações constantemente sucumbirem, né? Uma civilização florescer e depois sucumbir. Você mesmo, às vezes, foi o autor ali da, da expansão do seu estado e da derrota de uma determinada comunidade, né? Como os Luluba, que a gente viu aí no caso da Estela de Naramsim. Mas, enfim, de maneira geral, você travava aí laços com outras sociedades. Por conta disso, você tinha uma relação mais diplomática, político-diplomática, né? No caso do Egito,
Não que o Egito não tivesse relação com outras sociedades, como eu comentei, tinha, né, via mar e tudo, mas esses contatos eram mais fortuitos. Então, por isso, o Egito se estabeleceu de uma maneira mais monocrática. E nós vamos ver isso, por exemplo, principalmente no Novo Império, né, por isso que eu falei que no Novo Império parece que acontece tudo, mas principalmente no Novo Império, quando o Egito vai travar relações mais frequentes com os povos asiáticos. Principalmente porque no processo de expansão egípcia, eles vão chegar até a Síria, eles vão chegar até praticamente à beira dos hititas, como a gente viu, vai haver uma guerra ali pelo reino de Amurru, a famosa Batalha de Kadesh, né? Então, os egípcios, é importante registrar, eles têm essa perspectiva mais monocrática, um pouco mais centrada neles mesmos, né? Bom, como é que se organizou, né? Passou a se organizar esse Estado egípcio? Inicialmente, como eu comentei, eram vários grupos liderados pelos chamados nomarcas, mas das chamadas comunidades aldeãs, né? Há muito poucos documentos, quase inexistentes os documentos que atestam a presença das comunidades aldeãs no Egito. Mas é possível pressupor seu desenvolvimento em relação dos laços comunitários construídos devido à necessidade principalmente do controle da água que eu tinha comentado, né? Por conta daqueles elementos do controle da água e esse controle da água ser mais local, você precisava que aquela comunidade, que os aldeões não fossem isolados, mas que eles realizassem uma real organização comunitária para o controle dessa água, né? Então, é claro, como em todos os outros espaços do modo de produção asiático, componentes comunitários, esses laços comunitários, eles foram construídos é, pela união entre o artesanato e a agricultura também, né? Houve muitos empréstimos, trocas e doações de caráter comunitário entre as famílias, né? E... Mas é claro, houve, como eu comentei, o primeiro caso, né? O caso mais é, cedo de centralização do Estado no ano 3000 antes de Cristo, né? Então, é, esse Estado mais centralizado passou a deter os principais canais de troca, controlar as trocas mais importantes. E aí, dessa maneira, né, esse controle social, enfim, acabou se dando mais via Estado, né? Via o comércio acabou se dando um pouco mais via Estado, né? Havia órgãos comunitários, num primeiro momento, responsáveis por atividades administrativas, judiciárias, cartorárias, enfim. Até depois, esses controles comunitários, né, ficavam na mão da própria aldeia. Você tinha as figuras que centralizavam isso no espaço da chamada comunidade palatina? Tinha. Você tinha os escribas, você tinha os coletores de impostos, você tinha personagens ali em torno da figura do faraó, né, como o Tanit, que a gente traduz como vizir, que é a segunda figura mais importante, né? Você tem o faraó que é esse personagem que vai ser denominado como faraó a partir da quarta dinastia, mas já aparece a partir da terceira dinastia como rei, né? Ele de início tem toda uma cerimônia como filho de Horus, enfim, como a representação de Horus na Terra, na verdade, né? O filho de Horus, mas a representação de Horus na Terra. E vamos lembrar que aí Horus tinha dois olhos, um que era o Sol, o outro era a Lua, depois eu falo de Horus. Mas a partir da quinta dinastia, inclusive, ele vai ser colocado numa cerimônia como filho de Ra. O faraó é o filho de Ra, né? O filho do Deus Sol, né? Então, havia essas figuras ligadas à comunidade palatina, né? Os escribas, o Tanit, que é o vizir, o faraó, enfim, mas você tinha órgãos comunitários locais responsáveis por essas atividades administrativas, judiciárias, cartorárias, enfim. Havia controle local de água, havia instalações de irrigação locais, enfim. O excedente gerado pelas comunidades a partir do processo de centralização do Estado, foi apropriado por esse Estado. Né? E aí esse Estado também organizava a mão de obra ociosa quando não havia necessidade de dedicação à semeadura, às colheitas, ao trabalho agrícola de maneira geral. Né? Esse é o motivo pelo qual grandes obras foram construídas. Né? A gente atribui
em grande medida, por exemplo, a construção das pirâmides a escravizados. Mas é importante notar que as pirâmides, principalmente as pirâmides mais conhecidas de Quéops, Quefren e Miquerinos, né, são as três pirâmides que conformam o chamado complexo de Gizé, a gente vai falar sobre isso, elas foram construídas na quarta dinastia, ou seja, no chamado período do Antigo Reinado. E se elas são do chamado período do Antigo Reinado, elas não teriam como ser construídas em grande medida por trabalho escravizado, principalmente porque esse antigo reinado ainda não contava com esse caráter mais expansionista, militarista, com o qual vai contar o novo império, né? Então, esse processo de centralização do Estado egípcio, então, sobre o qual nós estamos tratando, né, ele vai se dar entre esses anos 3200, 2700 a.C., e ele se dá antes mesmo de uma plena urbanização e desenvolvimento comercial, né? Então, ele vai exercer grande controle sobre as atividades econômicas, né? Ele vai inibir um pouco o florescimento de um comércio privado, né? E da propriedade particular. Realmente, a propriedade da terra, em grande medida, era ligada à figura do rei, que a partir da quarta dinastia, como eu falei, passa a se chamar faraó e passa a ser identificado como uma figura divina, inclusive, né? E durante, né, a manutenção por 3.000 anos desse Estado unificado, ainda que com seus períodos aí de dispersão, que a gente vai ver, que são os chamados períodos intermediários, enfim, talvez ela tenha se dado devido à existência dessas aldeias autárquicas, né, pouco ligadas entre si, submetidas a uma eficiente dominação, enfim, de uma aristocracia burocratizada, mas que também tinha suas bases locais para exercer seu controle, né? Então, a vida para a nobreza de corte, os sacerdotes, os escribas, os coletores de impostos, os Tanit e o faraó, né? O Tanit e o faraó, mas havia, né, também essa comunidade aldeã. Bom, falando ali desse Estado egípcio centralizado, ele se constituiu num período de fixação das técnicas ligadas à produção de alimentos, artesanato, engenharia, escrita, aritmética, né? E contava com essa utilização inicial eventual do cobre, né? Ainda era muito difícil de obter o cobre, né? Você tinha essa extração em Mênfis, depois os egípcios vão conseguir com seus laços comerciais bastante este cobre com a palavra Chipre vem de Kipros, Kipros cobre também, né? E, e depois dessa fase inicial, o nível das altamente tecnológicos no âmbito da metalurgia, mas não é tanto o caso, tá? O Egito não foi tão proeminente nesse campo da metalurgia. Por exemplo, o ferro só vem no Egito mesmo num período bem posterior, quando os assírios invadem os egípcios, já o Novo Império, inclusive. Né? O Novo Império era o Império da Era do Bronze. Aliás, o apogeu do Bronze foi depois da invasão dos Ixos, né, que a gente vai falar também um pouco sobre, e até o terceiro período intermediário, depois que tem um ferro inicial no período Saíta, enfim. Então o Egito ele é muito, né? Mas bom, eu estou falando um monte de termo aí, ninguém está entendendo nada. Então vamos lá, vamos fazer essa ordem cronológica aí mais afeita. Bom, nós temos então a cidade de Tebas, antiga cidade, né? Atualmente ela chama Luxor, né? Já chamou Karnak, Luxor. Então nós temos Tebas, né? Que os obeliscos, né? Muitos de vocês gostavam desses obeliscos, enfim, e Mênfis, né? Cada uma dessas cidades tinha seus deuses. Aliás, o sistema de deuses egípcios era um pouco menos unificado até do que os deuses mesopotâmicos, por exemplo, né? É, em grande medida, talvez, por conta dessas comunidades autárquicas, mas aqui nós temos o templo de Ptah,
que é o deus de Mênfis, né? Depois a gente vai falar propriamente dos deuses, enfim, mas é a cidade de Mênfis, em grande medida. É, vou colocar características gerais. Primeiro, pintura egípcia, né? Essa pintura egípcia, ela, claro, vai ter grande extensão, principalmente na 18ª dinastia, mas ela já se inicia mesmo antes da construção das pirâmides. Tem muita gente que acha que a história do Egito começa com as pirâmides. A gente vai ver uma série de representações no período pré-dinástico e até nos períodos da chamada dinastia Tanita, que é um período, vamos dizer, de uma é, essa é a primeira e a segunda dinastia, né? São dinastias em que esse Estado ainda não está plenamente, já se inicia propriamente esse processo judicial, né? E aí, a partir desse né, período que a gente conhece, né, como pré-dinástico, né, proto-dinástico depois e tudo, algumas das bases dos chamados desenhos egípcios vão se lançar. Por exemplo, as representações dos rostos, né, sempre se dão de lado e também os membros também são figurados de lado, que a gente não tem uma representação dos pés, mas os pés também estavam de lado, né? Ao passo que o corpo e outros elementos eram representados de frente. Acho que isso é um traço muito característico, né? Aqui nós temos também alguns hieróglifos, né? E algumas representações da escrita egípcia, né? É, então, aqui nós temos melhor essa representação com os pés também, né? Então, os membros aí geralmente representados de lado, vamos dizer assim, e o corpo aí de frente, né? O corpo, o tronco aí de frente, as pernas os pés estão de lado, mas enfim, as pernas estão meio de frente, o rosto está de lado. Enfim, aqui essa representação egípcia é conhecida, né? Quando a gente pensa no Egito, a gente pensa bastante nisso. E aí a gente tem questão em relação aos egípcios, que é a questão dos deuses. Você tem ali, é, claro que há momentos de maior centralização, né? Então eu falei que os deuses são bem autóctones, né? Como eu falei, tem um deus que é o Ptah, que é um deus específico aí da cidade de Mênfis, mas enfim, aqui você tem uma série de personagens, né? É que você tem Osíris, Horus, Anubis, né? Thoth, é, enfim, né, a gente tem uma série de personagens aqui, e aqui nós temos uma cena de julgamento no Livro dos Mortos. Sobre o Livro dos Mortos eu vou falar um pouco menos, porque ele será tema de trabalho de um dos grupos, mas eu vou falar dos deuses que estão aqui, né? Aqui estamos vendo uma pessoa sendo levada aí para julgamento, né, em que seu coração será medido aí com o peso de uma pluma, né? Mas não vou entrar em grandes detalhes. Essa pessoa aqui tem Osíris, que é o grande senhor dos mortos, enfim, né? Aqui pode ser uma representação de Ísis, que foi a sua irmã e esposa, né? E aqui é Horus. Horus é filho de Ísis com Osíris, tá? É, e aqui é uma pessoa, vejam que é a mesma pessoa, está sendo julgada por Anubis, né, que é o deus da mumificação, que é o deus conduzir para esse mundo dos mortos, e vai ser aí por Tote avaliar a sabedoria, tudo. Caso tenha cometido muitos pecados e tenha errado muito egípcios, o seu qual é o nome dela, mas enfim, nós temos aqui nas nossas representações. A representação escultórica também é bastante importante no Egito, tá? Aqui nós temos uma tríade, que é a tríade de Miquerinos, provavelmente pertencente à dinastia, né? Que é a dinastia propriamente das pirâmides, né? E é a dinastia onde nasce o termo faraó, como eu comentei, né? Aqui o sarcófago,
Tem muita gente que fala, pô, os egípcios dão muita centralidade à questão da morte, tudo. Não. Na verdade, é a gente que não trabalha muito bem com o elemento da morte, principalmente por causa da nossa filiação judaico-cristã. É, ênfase no elemento cristão, não no elemento judaico aí. Porque os egípcios consideravam que a morte era apenas uma fase, né? Uma fase que também pressupunha a vida. Aliás, a morte e vida estão as concepções egípcias, né? Então, de início, propriamente, as atividades de mumificação não eram tão frequentes. Vai ser no finalzinho do Médio Império para o período da, da, do segundo período intermediário, que a gente, inclusive, vai ter esses sarcófagos com o formato da pessoa. Mas a mumificação, até o período protodinástico, pré-dinástico, ela não é tão frequente. Né? A mumificação se tornará mais frequente a partir das primeiras dinastias, entre tumbas. Um sarcófago como esse aparece, como eu falei, na 10ª do Médio, né? do Reinado Médio. Aqui temos uma representação da Pedra de Roseta, a partir da qual Champollion, que foi quem decifrou a escrita egípcia, vai tirar suas principais conclusões. A base tem, guarda grandes bases afroasiáticas, né? Aqui na Pedra de Roseta não encontramos apenas hieróglifos, encontramos também bases da escrita chamada hierática, enfim, outras escritas, né? Além do propriamente do hieróglifo, né? E enfim, a Pedra de Roseta pela qual o Champollion conseguiu decifrar efetivamente a escrita egípcia. Né? Como que ele conseguiu fazer isso? Ele relacionou algumas palavras, algumas letras que ele já conhecia, e ele, que era versado em vários idiomas diferentes, né, professor de vários idiomas diferentes, ele começou a ver relações e começou a ver constantes na Pedra de Roseta. Né? E aí ele começou a perceber que essas constantes poderiam ser identificadas devidamente e começou a associar uma palavra, principalmente a palavra Ptolomeu. Aí ele percebeu alguns ideogramas da palavra Ptolomeu e começou a associar as imagens à representação de letras, inclusive. E a partir disso ele conseguiu entender a estrutura egípcia, né? Inclusive para que lado ler, porque isso também é uma dificuldade, né? Como é que eu vou ler isso daqui? Eu leio daqui para cá? Eu leio daqui para cá? Daqui para cá? Então foi o Champollion começou a testar, a começar a perceber propriamente como que se dava essa organização da escrita egípcia e graças a ele a gente conseguiu decifrar em grande medida essa escrita. Né? Aqui vamos começar a falar do panteão dos deuses egípcios. Né? Temos aqui o Boi Apis no Serapeu de Saqqara, né, que seria uma espécie de um espaço de um mausoleu, enfim, uma homenagem ao deus Apis, propriamente, né, que é um deus. Veja, os deuses egípcios é, zooantropomórficos ou zoomórficos. Que palavras são essas? Antropomórficos porque formas de seres humanos. Zooantropomórfico, uma mescla de seres humanos com animais. E zoomórficos, minimamente, são animais. Então, você pode representar Anubis dessa forma. Anubis com uma cabeça de chacal e com apenas representações de um chacal. Né? Aqui, o boi Apis, ele é uma entidade de boi, novamente o boi no Mediterrâneo. Falei do boi aí entre os hititas, falei ali do minotauro, enfim, novamente o boi como um elemento constante aí no Mediterrâneo, né? Então, é uma entidade divina para os egípcios. Aqui nós temos
duas personagens. Sete, que seria o deus das tempestades, enfim, seria uma entidade até associada a uma figura mais maligna, e Horus, né? Sete e Horus. Né? A história de Horus remete à história de. Aqui. Remete à história de Osíris e Ísis. Tá? Aqui é Hathor, tá? Outra deusa bastante importante, mas Osíris e Ísis. Osíris era um deus bastante proeminente, né? Osíris era irmão de Sete, né? E Ísis também era irmã de Osíris e de Sete, e era irmã também da esposa de Sete, que tem um nome mais complicado, não me lembro o nome dela, mas enfim, Sete era profundamente invejoso em relação ao seu irmão Osíris, né? Então ele vai arquitetar uma forma de, numa festa, assassinar o seu irmão Osíris. Nossa, um irmão invejoso de outro irmão e que aí o irmão parece outra história. Realmente, como eu falei para vocês, grande base das histórias que a gente tem aí da mitologia judaico-cristã tem origem em suméria, egípcia, enfim, são histórias que estão correndo, né? E aí que são incorporadas pelas diferentes culturas. É só não achar que aquela cultura foi a pioneira nisso, né? Porque como a gente está vendo, os egípcios antigos são os primeiros a formarem essa ideia, né? Então é bem provável aí essa história remonte sim à história de Caim e Abel, tá? Enfim, é, então Ísis e Osíris eles é, tinham esse relacionamento e Sete assassina Osíris. Nisso, Isis fica profundamente incomodada. Mas como é que Sete assassina Osíris? Sete chega, coloca Osíris num receptáculo, enfim, e joga Osíris no, nas águas, né? Bem provável nas águas do Nilo, enfim, né? Ou de algum outro rio, porque há outros que dizem, outras lendas que dizem que o Nilo seriam as lágrimas de Isis chorando por Osíris, né? Mas enfim, Isis então vai procurar Osíris por toda parte, mas enquanto isso ela está grávida de Osíris e tem o seu filho Horus. Horus, que teria ali essa cabeça de falcão, né? Um olho seria o sol, o outro olho seria a lua. Inclusive, uma das representações possíveis de Horus seria propriamente essa representação via olho, né? Quando você faz um olho, você está representando Horus, esse filho de Osíris com Ísis. E, e aí, né? Horus vai com a sua mãe Osíris, né? E eles encontram Porto, Fiat esquartejou em 14 pedaços e vai jogar em cada um dos 7, né? Da dualidade, né? O Egito de Tebas, enfim, esse elemento da dualidade a gente vai ver que está bem presente o tempo inteiro, né? Aqui nós temos os deuses respectivos, né? Então, como eu coloquei, e aqui Tebas. Como Tebas teve uma maior centralidade, né? Ela estava no Alto Egito, como eu comentei com vocês, né? Ela tinha uma centralidade maior. Aliás, aqui em Tebas estão os grandes, os grandes palácios, a grande necrópole de Tebas, enfim, tem é, estruturas palacianas muito importantes em Tebas, né? Já falei que quem controla aí a parte de cima do rio pode controlar em grande medida a fusão de Amon com a figura do deus Sol, que é Ra, né? Ra, aqui, Ra, que é uma estátua de Ra no período ptolomaico, né? Aqui nós temos Anubis, que é uma estátua também do período, né? Anubis seria o deus dos mortos, seria aquele que inicialmente vai mumificar, né?
a, as pessoas, enfim, que estão entrando nesse reino dos mortos, mas o reino dos mortos é apenas um reino para uma nova vida, enfim, tanto é que o coração da pessoa é pesado, enfim, e aí a pessoa vai ou não ter ali condições interessantes, senão ela vai ser devorada por essa Ambit, devoradora das almas, devoradora dos corações, enfim, né? Sabedoria, também um deus muito importante no panteão egípcio, né? Os egípcios muito articulados com esse elemento da sabedoria. Aqui nós temos um elemento que é a chamada estátua de Ka, do Ka. O que é o Ka? Ka não é um deus específico, não é nada disso. Ka, na verdade, seria uma espécie de uma representação de alma, que está colocada aí por essa ideia desses dois bracinhos aqui para cima, né? Então, para esse K. Né? Bem, tá devorando o K da pessoa. São corpo e alma. K das pessoas seriam, então, essa é do seu K, né? Destruir o K de uma pessoa, né? Destruir a representação do K de uma pessoa é destruir dessa pessoa, né? É uma ofensa, é uma coisa muito grave, né? Então, a, as ofertas de alimentos, inclusive, principalmente nos espaços dos túmulos, né? Porque a partir daí do terceiro, né? Principalmente da quarta dinastia, né? Esses túmulos, essas mastabas ficam mais luxuosas, mas desde a terceira você já tem esses túmulos, né? Então, você fazia oferta de alimentos, né? E aí o K da pessoa conseguia sair e pegar os alimentos que você ofertava para essa pessoa, né? Então, os egípcios tinham essa relação com a morte, né? Que a pessoa ainda está viva durante a morte. Né? Então, aqui nós temos aspectos também da escultura egípcia, né? Um busto de Nefertiti, muito conhecido, ele fica lá no Museu de Berlim, né? E é um busto muito bonito. Nefertiti foi aí Amenófis IV, né? Que assumiu o nome de Akhenaton, né? Akhenaton, que seria o filho direto de Aton, ele vai estabelecer o culto exclusivo deus Ra, ao deus, exatamente, ao deus Ra, ao deus Sol, né? Então vai se estabelecer uma espécie de um monoteísmo egípcio a partir desse personagem, né? Do Akhenaton, Amenófis IV, tá? Aqui, ah, um afresco com música e dança, né? Bem notório, os egípcios muito provavelmente usavam da dança em muitos eventos cerimoniais, enfim, a dança era frequente, mas claro, a gente não tem nenhum registro de como era a música egípcia, né? A gente tem o registro, talvez, dos seus instrumentos musicais a partir das representações pictóricas, né? Temos aqui um trabalho no campo, né, representado, falei para vocês que havia muito poucas representações das chamadas comunidades aldeãs, né, mas aqui mostra, por exemplo, esse trabalho no campo e mostra que em grande parcela a base, por exemplo, da comida egípcia, né, dos víveres da existência egípcia vinha de vegetais. É muito provável, né? Bom, muito provável não. A base mesmo de sustentação egípcia veio do trigo. Trigo duro era uma coisa muito consumida entre os egípcios, né? Com esse trigo eles faziam cerveja,
né? Eles eram exímios produtores de cerveja, isso é muito documentado, inclusive, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, culinária egípcia, então uma estela representando um sírio bebendo cerveja. Por que que eu sei que esse cara é um sírio? Porque ele tem barba. Os egípcios não deixavam muito crescer pelos nos rostos, como a gente vê na maior parte das representações egípcias, no máximo um bigode. Mas veja, a maior parte das representações egípcias, tanto, né, em qualquer período, né, tanto no Novo Império como no Médio, Antigo Reinados, enfim, o pessoal não tem, né? Os homens não costumam ter barbas, a não ser em eventos de luto. Né? O vinho também era consumido entre os egípcios, mas era mais caro, porque ele era mais produzido lá no corredor sírio-palestino, embora também tivesse vinho na região de Mênfis, né, nessa região aqui do Delta, também dava para produzir alguma coisa de vinho, mas o vinho era mais do corredor sírio-palestino, né, é, e dessa região asiática, então como estava ligado ao comércio exterior, era mais caro. Então, grande parte da culinária egípcia se baseava em cereais, em folhas, enfim, os egípcios eram vegetarianos. Né? Ninguém comia carne? Comia. É, como grande parte das sociedades, até muito pouco tempo atrás, quem é que comia carne? As classes dominantes. Né? Depois a carne foi generalizada com esse processo aí massivo, né, de criação de gado, que a gente já conhece os danos que dá em termos de poluição por metano, enfim, e até de devastação de florestas, enfim. Mas então a gente tem aqui esses sistemas, né? Como a gente está vendo aqui, você tem como armazenar um pouco isso. Cuidado, você tem o aparecimento dos celeiros no Egito, mas eu vou discutir esse elemento dos celeiros. Né? Os celeiros eles aparecem no Egito e eles são uma constante, mas eles são uma constante principalmente no final do Médio Império e principalmente no final do Médio Reinado e principalmente no Novo Império. Principalmente é ali que a gente vai ter esse tipo de situação. Aqui, um escriba sentado, uma representação aqui escultórica da quinta dinastia, né? Vamos lembrar em como estava dividida então a sociedade egípcia. Em primeiro lugar, o faraó. O faraó, então, é o filho de Ra, é uma figura aí administrativa, mas também ligada a uma questão religiosa. É, Ao faraó se dá os excedentes, né, principalmente quando se é um camponês, enfim. Então, ao faraó, a esse Estado centralizado se dá os excedentes, e aí esses excedentes, né, são redistribuídos pelo faraó, pela nobreza de corte, sacerdotes, enfim, e os escribas, né, a importância dos escribas, que eles registram grande parte, né, a gente vê como é importante a atividade escrita no Egito, né, os coletores de impostos também, né? Então, essa grande diversidade egípcia condicionava que nos momentos de enfraquecimento central, às vezes o faraó ficava mais enfraquecido, como a gente vai ver nos períodos intermediários, né? A partir da sexta dinastia, por exemplo, em que aquele antigo império, o antigo reinado, ele entra em decadência e entra assim, no primeiro período intermediário, a gente tem que, apesar desse enfraquecimento do poder central por invasões naturais, revoltas, às vezes os nomarcas, né, como foi o caso do antigo reinado, os nomarcas locais querem mais proeminência, enfim. É, a própria a própria dinâmica, as comunidades voltavam à sua antiga autonomia, né? Mas não que a centralização fosse deletéria, né? Então, a própria centralização poderia até fortalecer determinadas províncias que determinado momento era interessante fortalecer uma província ou outra para restabelecer o poderio, né? Então, você estabelece mais centros de poder, claro, você tem aqueles dois grandes centros de poder que eu comentei, Mênfis e Tebas, mas você estabelece mais centros de poder
para, inclusive, dar um destaque no seu poderio. Por isso que eu falei que, por mais que a gente tenha um conhecimento legal de Egito e tal, grande parte está por conhecer ainda. Tem muita coisa que está sendo escavada aí nos desertos do Egito, enfim, e que estão sendo descobertos novos elementos que, porventura, possam ter se estabelecido lá num momento de grande cheia do Nilo, ou num momento de. é, Enfim, as hipóteses são inúmeras, né? É, então, mesmo coisas do período do antigo reinado, né? Sabe-se que o primeiro momento de centralização, propriamente, que foi nesse antigo reinado, na terceira dinastia, em grande medida, num período de seca. O Egito estava passando por uma seca profunda, né? E aí houve esse processo de centralização, né? Então, esse excedente era obtido por meio de um tributo pago em produtos ou trabalhos, né? Trabalhos, serviços devidos ao Estado. E aí os funcionários estatais faziam esse cômputo dos recursos, né? Razão pela qual a escrita é tão importante, né? Esse registro é tão importante. Já falamos que aí um dos principais motivos pelos quais a escrita foi desenvolvida foi para fazer esse cômputo dos recursos, um cálculo dos tributos, né? E a distribuição do trabalho, da corvéia, dos recursos, enfim. E parte desse trabalho era realizado, né, em proveito das próprias comunidades. Então, esse trabalho realizado, às vezes, era para a construção de um sistema de irrigação melhor, era para uma obra pública que tinha um interesse local realmente, né? Mas havia trabalhos também realizados em proveito do Estado, como, por exemplo, a construção das necrópolis, da necrópolis lá de Tebas, que você construiu grandes obras, suntuosas obras, para colocar o corpo dos faraós, para, enfim, por conta da questão, né, da sociedade palaciana, né? E também, a partir do Reino Novo, o fornecimento de soldados, né? Porque no Reino Novo que há um processo de militarização, né? É, Há referências indiretas na literatura funerária sobre a documentação desse trabalho realizado aí pelos, pelos escribas e pelos funcionários do Estado, né? E decretos reais que mostram ali a sua existência, a existência desses funcionários reais, né? O Estado, então, era, de fato, dono de todas as terras, né? Inclusive os domínios da comunidade superior, né? As terras pessoais do faraó, dos templos, as fundações reais, enfim. Claro que algumas contavam com muita autonomia. As terras ligadas ao templo, né, eram muito autônomas. E outras eram cedidas aos altos funcionários, né? O Egito a gente tem no Egito ali registros de que havia propriedades particulares, eram mais escassos, enfim, mas havia propriedades particulares. A gente já falou isso, quando há muita centralização, propicia-se, inclusive, ao desenvolvimento de uma propriedade particular. Mas grande parte das terras era do faraó, né? Não poderiam ser renegociadas nem transmitidas por herança, inclusive, né? Não há registros dessa existência de uma propriedade comunal da terra, né? E embora se constate uma documentação variada, enfim, essa existência das propriedades individuais relacionadas principalmente a essas doações feitas pelo rei, pelo faraó, né? É, essa grande parte das terras era administrada mesmo pela comunidade palaciana, né? E não há prova de vendas de terra até o século XIV a.C., ou seja, até um período ali ligado ao Novo Império, né? No Reino Novo, o palácio passou para o templo, a administração de muitas das terras públicas, inclusive, né? Mas a economia, né, não só a indústria, como o comércio, como eu comentei, era organizada pelo Estado, né, de maneira geral, nesse Egito. Relação sim, né? A punição, né? Já que
tudo é controlado pelo Estado, também a punição. Havia punições bastante rigorosas, né? Que nós estamos vendo uma pessoa sendo punida é, provavelmente aí por chicotadas, enfim, por conta de alguma atitude que tenha feito, né? Mas claro que quem dá a última palavra, né, sob a bênção aí de Horus, né? E aqui nós temos, bem provavelmente é Hathor, tá? É o faraó. É o faraó aqui que determina as punições, enfim, né? É, um elemento que eu não comentei, né, mas que está aqui, enfim, é o elemento do feminino, né? As mulheres no Antigo Egito, elas eram tão respeitadas quanto os homens. Elas não tinham uma proeminência maior ou menor. Então, no caso do Egito, inclusive, algumas das linhagens eram matrilineares, ou seja, passavam de mãe para filho, enfim. Nós constatamos no Egito, efetivamente, a existência de faraós mulheres, né? No novo império a gente vai ver faraós mulheres, a gente vai ver a importância aí, né, das mulheres nesse contexto egípcio propriamente dito. Bom, a questão da medicina, né? A medicina egípcia era muito avançada. Por quê? Aqui nós estamos com um exemplo de uma prótese da época do Antigo Egito. Eles, né, os gregos ficavam fascinados. Eles falavam assim, não, a arte egípcia da medicina é uma dádiva dos deuses, né? Mas você tem vários papiros que constatam o quê? Cirurgia óssea, cirurgia de patologia interna, né? Fórmulas que enfim, são várias receitas com fórmulas para curar é, algumas doenças ligadas a estômago, tudo. Vamos lembrar que o próprio processo de mumificação egípcia implicava, né, você retirar as entranhas. E nesse processo das entranhas, você abria uma incisão no corpo do morto. Então você movia os órgãos para fazer esse processo aí de mumificação. O cérebro era tirado, às vezes, pelas narinas, né? Você não fazia uma incisão também, um corte craniano, você fazia uma retirada de elementos do cérebro por uma tesoura que você passava por dentro do nariz e ia retirando ali via pinça as coisas pela narina, né? O médico auscultava o doente, né? Ele ouvia o coração, via problemas que eventualmente poderiam ter no fígado, né? Sabia registrar esses conhecimentos bastante avançados, conheciam a anestesia, fazer anestesia hoje nas múmias que foram encontrados, né? Dentes frouxos ligados chava, mas aí você ligava com um fio de ouro a um outro dente, então você tinha como manter aquele dente lá e a dentição estava avançada, né? Você tinha, inclusive, a operação com pontos, eles davam pontos nas. E lesões pulmonares eram tratadas com inalações, né? E as de fígado eram tratadas com dietas vegetarianas, enfim. Distúrbios gástricos eram tratados com óleo de rícino. Então a medicina também, né, ligada não, tá com espírito maligno, então, mas você tinha uma medicina muito adiantada, né, entre os egípcios, uma medicina bem interessante, né? Além disso, você tem um elemento que a gente tem um elemento matemático. Os egípcios foram exímios matemáticos, né? Aqui nós temos algumas representações, né? Então, vemos aqui, por exemplo, algumas imagens
essa imagem aqui, né, representa de 10 mil. Essa representa 100 mil, então às vezes pode não me detive para ver exatamente o que diz respeito a essa conta em particular, matemática aqui, né? Mas então os egípcios tinham habilidades matemáticas também bastante elaboradas, né? Imagina uma população tão tão volumosa como foi a população egípcia, né? E que ocupou um território tão vasto, né? Para né, que são várias, mas você tem mais certos, a existência dos túmulos, que a gente vai tratar melhor quando a gente vira a questão das literatura, né, a história do camponês falador, né, compras e astutamente roubaram-lhe sua mercadoria e seus burrinhos, a restituir-lhe o que lhe fora indevidamente o camponês pedia justiça, com vários pretextos sempre novas e diferentes. Então Rensê comunicou ao faraó, ordenou que o oasiano, né, e sua família, oasiano porque ele viveria no oásis, sua família vivesse, mas que nesse meio tempo se continuasse fazendo-o falar e que se transcrevesse tudo o que ele dizia entender, né? O pobre camponês ficou muito impaciente e repreendeu firmemente o grande funcionário, que não obstante tinha tomado a dor, conseguiu de volta e seguiu como criado. Então, é um elemento ali, né, de tipo, uma história aí com um elemento moral, uma coisa assim. Você tem uma série de gênero moralístico, né, os muitos hinos aos deuses, né, os egípcios têm, contam aí com contos, né, é, enfim, cantos de amor, né, tem algumas atividades poéticas, enfim. Na astronomia eles também eram bons, mas isso não preciso nem discutir com vocês, porque mas mesmo a construção das pirâmides, ela tem a gente comentou, grande parte do Egito, de maneira geral, se constitui em torno do Nilo, mas não só.
o Nilo era um espaço de... Mas o Nilo, quase tudo que ele necessitava. O ouro, mas que vinha também com abundância lá no Chipre. Sim, vou até colocar aqui, se não me permitir, aqui. Nessa região do muitos exóticos, como incenso, penas de avestruz, peles de leopardo. Aqui em Mênfis, como eu comentei, tinha, né? Aqui você tem granito também em Assuã, né? E base do Egito, enfim, né? Aí, a partir do Novo Império, você tem uma circulação maior aí com relação ao que tiveram um preconceito com os asiáticos, o que nos deixa muitas dúvidas sobre a história de José e sobre essa grande influência que a Bíblia, particularmente nesses seus capítulos 37 a 40 do José, né? Mas principalmente o José, sendo um asiático, né, no espaço egípcio. O Egito tinha, como eu comentei, essa concepção muito monocrática e via os asiáticos com bastante preconceito, referia-se aos asiáticos como povos que ficavam vagando pelo deserto, enfim, os egípcios tinham uma relação um pouco adversa com os asiáticos, né? Mas vindo aqui para o período protodinástico. Primeiro, temos aqui exemplos de uma cerâmica do período protodinástico, né, uma cerâmica bicolor, propriamente, né, de vários formatos diferentes, como a gente pode perceber, que eu tirei aqui do Instituto Oriental, né, da Universidade de Chicago, propriamente. E nesse período pré-dinástico, enfim, você tem já, como eu comentei, as comunidades aldeãs, né? Então, essas comunidades aldeãs assentadas em torno da agricultura, de um lado, e da cerâmica, do artesanato, enfim, do outro, né? Esse Egito arcaico, né? Houve essa aceleração, né, de um desenvolvimento, mas esse período do período arcaico, né, ele é um período pré-dinástico bastante específico. Aqui a gente está falando do período pré-dinástico médio, mais ou menos, né? Um pré-dinástico médio que já tem aí o aparecimento de uma religião funerária, já tem aí uma questão dos túmulos e tudo, mas ainda você não tem, por exemplo, como eu comentei, a questão da mumificação. Tá? É, Aqui é um desenvolvimento dessa cerâmica, né? Uma cerâmica que aí já apresenta elementos figurativos, com animais ou com representações, né? Mais frequentes. Aí seria mais ligado a um pré-dinástico recente, né? É, Aqui já havia, né, mais ou menos, uma, uma evolução da arte, das técnicas, né? A pintura mural, por exemplo, começa a aparecer em Hieracómpolis, né? As paletas de cosméticos são agora decoradas, né? A gravura em relevo parece ter tido, né, mais importância, principalmente no trabalho com marfim e propriamente uma oposição norte-sul do Egito, alguma coisa do gênero, né? Mas, enfim, a gente tem alguns elementos, né, dessa olaria aí bicolor e que agora fica mais figurativa. Veja a paleta de Narmer. Essa paleta de Narmer, né, ela é muito significativa porque aqui a gente já tem, já é um período do fim do pré-dinástico e é uma placa cerimonial de Heracómpolis. Aliás, estou falando de Hieracómpolis como se fosse. Hieracómpolis fica.
aqui, ó, no Alto Egito, tá? Opa, deixa eu me aproximar mais aqui de Heracópolis. Hieracópolis, pronto. Pertinho de Tebas, tá? Do Alto Egito. Novamente, aqui nós já temos o registro, né? Já é uma paleta de um período superior. Primeiro, uma paleta em alto relevo. Segundo, aqui a gente já tem um registro de uma representação, uma placa cerimonial, que mostra os dois faraós. O faraó do norte e o faraó do sul, ou melhor, o faraó do Alto Egito e o faraó do Baixo Egito. Esse é do norte, esse é do sul, né? Mas o faraó do Alto Egito e o faraó do Baixo Egito, né? Então a gente já tem, né, o domínio aí sobre os animais, enfim, né, sobre os homens e o domínio sobre os animais. E veja, isso aqui é um lado da paleta, isso aqui é o outro lado da paleta. Então, novamente, o elemento da dualidade. Né? Veja que os barcos, isso aqui é uma representação dos barcos, aqui é uma mais antiga, mas já mostra essa circulação via barcos que existia no Nilo já em 3.800 a.C., muito antes da centralização estatal. Né? Uma jarra em basalto, veja que já trabalhava com basalto, basalto. Um vaso em formato de pássaro, né? A gente já vê aí, então, essa atividade da cerâmica bem robustecida, enfim. E aquilo que eu comentei sobre a questão da concepção da vida após a morte, mas que nesse período inicial era um enterro antes da mumificação. A mumificação propriamente dita aparece na terceira, quarta dinastia, mas aqui antes desse processo você enterrava as pessoas assim. Isso aqui é um registro bem antigo de um enterro egípcio. Né? Aqui um garoto de marfim, desse período, do final do período pré-dinástico, né? E aí o final do período pré-dinástico é caracterizado por esse processo de unificação, né, mas uma unificação que se dá naquela concepção dupla da coroa do sul e da coroa do norte, né? Então, enfim, é uma unificação, mas uma unificação dupla, né? É, Mas foi a partir, propriamente, do pré-dinástico médio que essa evolução do Egito começou a se acelerar, né? E isso explicou, em parte, o nascimento dessa civilização do Egito mais centralizada a partir desse que ocorreu num período de tempo muito curto, né? Se a gente for ver aí, o Egito no quinto milênio, sexto milênio começou a fazer a sua agricultura, tudo. Apenas no quarto milênio começou a escrever. Mas daí no 3500 começa a ter seus primeiros essas conformações que eu comentei do período mediário do pré-dinástico, né, que você já começa a ter aí alguns elementos da cerâmica, da uma religião funerária, é, uns elementos aí em termos de avanços civilizacionais, e aí começam a aparecer elementos em relação, por exemplo, ao metal, o trabalho com metal, né? O calcolítico já estava sendo trabalhado, mas cada vez mais se começa a trabalhar a obsidiana, que vem do Mediterrâneo Oriental e da África, começa a se estabelecer mais trocas comerciais, né? E aí os invasores com esses progressos, né, na arte, na agricultura, enfim, é, eles teriam aí, em grande medida, trazido a escrita para o Egito. Né? Durante muito tempo se concebeu que a escrita foi originária do Egito, mas esse sistema de escrita altamente desenvolvido pode ter vindo da Mesopotâmia, enfim. Aqui nós temos a paleta do campo de batalha, que é uma paleta ligada ao antigo reinado. Novamente, a ideia de uma concepção dual entre o trabalho organizado do ser humano, enfim, e esse ser humano, a sua relação com os animais e tudo, de um outro lado, uma natureza completamente selvagem, os bichos meio carrancudo aí, ficando ao seu Deus dará, enfim,
e sem essa relação do humano. Então, enquanto num lado se representa uma sociedade humana, né, que uma sociedade ligada ao trabalho, e tudo aqui do outro lado se representa o que é o selvagem, o, o animal no seu bruto. Isso é a paleta do Reinhard Mehr, né, explicada com mais detalhamento. Aí, veja então, aqui começa a aparecer as concepções de Rei Dream, que estão ligados ao antigo reinado, né? Inicialmente, as primeiras dinastias, vamos dizer, é, uma lasca de xisto que foi encontrada em Heracópolis, né, que está no Museu do Cairo atualmente, né, que fala da primeira e da quinta dinastia, principalmente. Mas essa primeira dinastia, a segunda dinastia estão mais centralizadas nessa cidade de Tines, ainda não havia propriamente essa grande centralização, até a terceira dinastia, que é chamada dinastia Menfita, por causa da importância da cidade de Mênfis. Né? Aqui nós temos uma representação, uma das primeiras pirâmides, né? A pirâmide Saqqara. Essa pirâmide já ocorre na terceira dinastia. Né? Então, o que são as pirâmides? As pirâmides, há muitas controvérsias de qual seria a, a utilização das pirâmides, enfim, mas é muito provável que ela fosse uma evolução das mastabas, enfim, estava ligada a, a esse culto funerário, a esse elemento funerário egípcio propriamente dito, né? Pirâmide que a gente tradicionalmente associa aos egípcios, né, estão ligadas ao complexo de Gizé, né? Mas veja a proporção disso na terceira dinastia, 2630 a.C., você construir uma obra dessa envergadura é algo muito expressivo, né? E, então é algo, né, não dá para ser levado como pedras, né, simplesmente, né? Ainda mais as pirâmides de Gizé. Vejam isso, né? Algo muito elaborado, as pirâmides de Gizé, né? Kelps, Kefren e Miquerinos, três pirâmides de Gizé muito conhecidas, né? Mas as pirâmides já começam na terceira dinastia, né? Terceira dinastia começa uma centralização maior a essa pirâmide de degraus, propriamente dito, né? São tijolos com pedra, enfim. Então, e aí na quarta dinastia, a gente tem propriamente as pirâmides tradicionais, que, como eu falei para vocês, não tem nada a ver com trabalho escravizado, qualquer coisa do gênero. Tá? As grandes pirâmides de Gizé, então, que são bem conhecidas aí por todos, né? É, E aí, já discuti isso. Bom, a quinta dinastia é a dinastia heliopolitana, né, centrada em Heliópolis, que é a esfinge de Gizé, né, com seu nariz cortado. Ninguém sabe muito bem por que que esse nariz é cortado. Já se atesta, por exemplo, que esse nariz já estava cortado no ano 1700, que é quando fazem-se as primeiras representações, em desenho, claro, da esfinge. Então, muito provavelmente não tem nada a ver com Napoleão ter cortado ou perder isso aí numa guerra, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, enfim, não tem nada a ver com isso aí não. Tá? Veja o desenvolvimento histórico da mastaba, né? Isso que eu estava falando sobre a questão dos enterros, né? Então, inicialmente os enterros pré-dinásticos se davam daquela forma, você colocava o corpo do morto nesses espaços, enfim, e aí ficava alimentando o K dele. Aí, na primeira dinastia, você já tem um sarcófagozinho, uma tumba real, enfim. E aí, a partir, né,
principalmente da terceira dinastia, da quarta dinastia, você tem a construção das pirâmides, né? A mastaba seria esse edifício onde ficava o morto, né? Aqui na quinta dinastia, uma representação aí de um templo solar, né? O templo solar de Neuserre, né? Aqui há a primeira expedição também para a Etiópia, para o Punt, né? Atualmente como o templo de Neuserre parece, né? Então aqui é uma representação, porque a gente não tem mais essa estrutura, tudo, né? Então, a gente só tem essa basezinha aqui, né? A estrutura mesmo seria isso aqui, aqui a gente já perdeu grande parte, né? E aí a Pedra de Palermo, que eu tinha comentado, que falava muito dos reis da primeira e da quinta dinastia, né? A partir aí da sexta dinastia começa a decadência. Como eu comentei com vocês, a mumificação aparece no Antigo Reinado, né? Que é uma prática de mumificação, ela se inicia ali no 3500 antes de Cristo, né? Então, ainda no período pré-dinástico, mas ela se torna uma prática corrente mesmo no Antigo Reinado, né? E aí uma estátua do rei Pepi I, né? Esses reis, o Pepi I, o Pepi II, vão ser os últimos que a gente vai ter mais referências desse sexto reinado, ou dessa sexta dinastia, né? Porque depois há um processo realmente de reestabelecimento dos poderes locais, dos nomarcas. E o Pepi II se conta uma história muito conhecida dele, que ele seria o faraó o faraó abelha, porque, ou melhor, o faraó mosca, porque ele odiava a mosca. E aí ele pedia que o pessoal que ficava no harém dele, abanando ele, ficasse coberto de mel, né? Então aqueles eunucos cobertos de mel deles, não no Pepi II. Pepi II fica bastante tempo no poder, porque o Pepi II ele assume o poder aí bem criança, né? E vai morrer com 100 anos de idade. O rei mais longevo, né? O faraó mais longevo, o monarca de todos os tempos, né? Então, Pepi II foi aí, né? 94 anos de reinado ele teve. Hum. Aqui, bom, então há esse período que se estende da sétima à décima dinastia, sobre a qual a gente tem muito poucas informações. São 2 séculos aí de muitas lutas, uma desorganização interna, uma desestruturação, enfim, raros assim, ligados à uma crise econômica. Por exemplo, coloca-se assim: o país está cheio de saqueadores, vai se arar protegido com o Nilo flui, grama e bebe-se água. Qualquer asiático é pessoa ilustre, ou seja, falei para vocês dos desprezos esse ar de superioridade em relação aos asiáticos, né? Porque asiático é uma pessoa ilustre. Principalmente, né, se o antigo reinado foi centralizado em Mênfis, o novo reinado vai ser centralizado um pouco mais em Tebas. Tanto é que a gente encontra esse templo funerário aí, ligado a esse faraó Mentuhotep, que indica aí essa 11ª dinastia dos anos 2130 a 1900.
O Montuhotep ele tinha reunificado centralidades e as com as localidades e reestabelecer um sistema de poder. Antes, Mênfis era mais importante que Tebas, né? Ainda que Hierocampo, cada um desses que vai centralizar, centraliza aqui. Aqui nós temos se não é um material que você encontra fácil em que vem estanho, ou seja, vem lá com o chip já tinha dava às vezes em algo do Afeganistão, né? Nós temos aqui esse aqui nessa época do Médio Império nós temos importantes contos, né, como as Aventuras de Sinurê ou o Relato do Náufrago, né, o desenvolvimento das comunicações de exato, relato do náufrago. Enquanto a gente tem o relato do camponês, que fala muito no Antigo Império, aqui a gente tem já o relato do náufrago, né? Então está dizendo aí bastante a respeito do elemento mesmo marítimo. Vai ser o primeiro relato, mais antigo relato sobre marinheiros que se conhece, muito antes de Robinson Crusoe, Moby mesmo, né? Então, o relato. Então, Sesostris III vai ser um rei importante, né? Vai ser um dos maiores faraós, né? E aí uma mudança de tom, ele vai ser um pouquinho, ou seja, ele vai ter um elemento um pouco diferente do Médio Império, ao sul, vai ser um conquistador, né? Então, ele ataca no lado aí, né? E os canais de Uni que ficavam aqui na primeira catarata já não serviam mais, então ele começa a penetrar pela Núbria, o aparecimento de a próxima Turra, deixa eu ver se eu encontro aqui Turra. Então, mais ou menos por aqui faraó, né? Esse faraó que conversamos, Sesostris, um herói nacional, um grande militarista, enfim. O Amenemhat III, ele vai mandar escavar um poço na rocha, né? Por causa. Então, havia uma grande exploração de pedreiras e minas para fazer essa exploração mineral, né? E aí o Sinai não tem
mas a pessoas que estão querendo uma residência estável naquele são, ele se estabelece na região do Sinai, né? Então ele vai tentar aí, né? E vai tentar dar uma e o Egito se torna aí um país muito rico, né? Uma região da 12ª dinastia, né? Seriam os chefes. Da Ásia. Só que os Ixos eles possuíam algumas tecnologias de guerra puxados por dois cavalos, né? Então aqui a gente tem um sinete do rei colocado errado, enfim, né? Mas os Ixos aqui esse vídeo, inclusive. Só aqui uns registros, né? Aqui a gente tem um modelo de casa do Médio o negócio. Deixa eu ligar novamente aqui. Mas e depois aqui, ó. Bom, para concluir, né? E, e aí, enfim, fala sobre essa questão
sobre a importância dos irmãos, de proteger os irmãos, né? E, e aí trabalha bastante esse elemento desse José que foi ostracizado por causa de inveja por conta dos seus irmãos, né? Aí os seus irmãos ficam com ódio dele, ele vai até o Egito, e o José a gente vai ter um período de vacas gordas e um período de vacas magras. No período das vacas gordas, guardam a parte do histórico, né? Criação, enfim, aí você admitiria que seria nesse período, né? Os Ixos contavam ali com esses cavalos, acachapante, enfim, uma invasão para que depois, aí os últimos soberanos da 17ª dinastia,
na expulsão dos Ixos. Mas aqui a gente tem, para terminar, o sítio arqueológico aí dos Ixos, né, a cidade de Avá,